CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa. CBN Agro, com Éder Campos. A emissora oficial do agronegócio em Mato Grosso do Sul convoca agora, abre espaço para Éder Campos e o nosso CBN Agro. Bom dia, Éder. Olá, bom dia você, Otávio Neto. Bom dia mais uma vez quem acompanha a rádio CBN Campo Grande, a rádio oficial do agronegócio. Os temas que nós trazemos aqui têm como objetivo levar para o produtor rural a informação, em especial tecnologia, que são resultantes no campo, mas também mostrar para o cidadão urbano como o setor rural tem uma influência direta na subsistência ou na sobrevivência do homem das cidades, dos centros urbanos, porque cada vez mais o campo está dentro da cidade. Bom, hoje eu vou bater um papo aqui, vou conversar com o Roger Vandervini, que é diretor de negócios da Bayer, uma multinacional, ele é responsável pelas atividades da empresa na região Centro-Sul, que engloba os estados do Mato Grosso do Sul e também o Paraná. Ele é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná e possui mestrado em produção animal pela mesma instituição. E o nosso assunto, o nosso bate-papo é sobre desenvolvimento sustentável, uma vez que esse assunto ele está muito oportuno, né, nas questões ambientais. Tivemos aí na semana passada, não é, Otávio? Aquela discussão se faz a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Isso. E cada vez mais esses temas são presentes, né, no setor rural e também, claro, que na sociedade. Roger, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente trocar um pouco de informações a respeito desse assunto aí. Muito bem. Bom, desenvolvimento sustentável é uma abordagem globalmente aceita para o crescimento econômico sustentável, ou seja, sem prejudicar o planeta ou esgotar os recursos, melhorando a qualidade de vida e os seus atuais e futuros habitantes. Há uma preocupação com essa questão, não é, Roger? Sem dúvida. Hoje, o grande desafio da agricultura mundial é você alimentar uma população que vem crescendo a níveis bastante expressivos, né? Estima-se que vai ter que aumentar a produção em mais ou menos 50%, né, nos próximos 15 a 20 anos. Então é um desafio bastante grande de como aumentar a produção de comida nesse tempo aí. Então, e sem prejudicar o meio ambiente. Então essa é a grande questão, como que é possível você ampliar, né? No passado se ampliava a produção com aumento de área, né? Essas áreas estão cada vez mais escassas, então não temos uma disponibilidade muito grande de área para ampliar. A gente sabe ainda que existem algumas áreas, mas hoje se tem que buscar produzir mais usando as áreas que já estão disponíveis aí para que a gente possa fazer essa produção. E aí vem, logicamente, a preocupação com o meio ambiente, como que a gente pode produzir mais dentro dessas áreas sem ser agressivo com o meio ambiente, usando de toda a sustentabilidade nesse pé. Bom, essa é uma preocupação global, um compromisso global, o qual o Brasil está inserido. Sem dúvida nenhuma. O Brasil, ele provavelmente será o grande motor de todo esse crescimento na produção mundial de alimentos. Tá? É o país que tem um clima muito favorável, ainda tem abundância de terra, né? Você tem a capacidade de produzir praticamente o ano inteiro, né? É diferente de outros países da Europa, onde você só consegue produzir comida durante um período do ano. Aqui a gente tem clima, solo, todas as condições climáticas necessárias para a gente produzir e expandir muito a nossa produção de alimentos. E por outro lado, ainda temos muito que crescer em produtividade. Os níveis de produtividade do Brasil evoluíram muito nos últimos 20, 30 anos, mas a gente ainda tem muito espaço para ganhar mais produtividade ainda. Isso sem aumentar o desmatamento ou uso de áreas para aumento de produtividade. É possível produzir no que nós já temos hoje destinados à produção agropecuária, sem desmatar mais um hectare? Perfeitamente. O Brasil é o país que mais tem área ainda disponível para produzir aberta sem precisar derrubar uma única árvore. Então a gente tem ainda uma área muito grande de pastagens degradadas no Brasil, né? Cerca de 80% de acordo com a Embrapa, né? Exatamente. Então tem muita área de pastagem degradada, então a agricultura entra nesse sistema recuperando essas áreas. Então o processo de integração lavoura-pecuária é um processo que vai levar muito, e hoje também se fala muito de integração lavoura-pecuária-floresta, né? Então, que é um sistema
na qual você faz a rotação dessas diferentes culturas, dessas diferentes atividades, para aumentar a produtividade, mantendo a questão da conservação ambiental como prioridade também nesse ponto aí. Com certeza. Bom, eu quero abordar com você qual será o papel ou as responsabilidades das corporações, das grandes corporações, nesse processo de construir esse mundo mais sustentável, mas também ao mesmo tempo produtivo, uma vez que nós temos uma crescente de população no planeta, né? De acordo com especialistas, em 2050 nós seremos 9 bilhões e meio de habitantes. São mais bocas para a gente poder alimentar. Bom, antes da gente falar sobre isso, eu me lembro que eu ainda era menino, eu já ouvia falar sobre a Bayer. Até tive um tio que era formado em técnico agrícola e trabalhou na Bayer por muito tempo. É uma empresa alemã, né? Exatamente. A Bayer é uma empresa alemã com mais de 150 anos já, né, no mercado. E ela já está no Brasil há mais de 120 anos também. Então, uma empresa que já tem uma história muito grande aí. Ela atua tanto na área farmacêutica, na área agrícola, na área de saúde animal, como também consumo, né? Que a gente chama, que são produtos de venda de balcão em farmácia, como protetor solar, como a aspirina, que é a nossa marca veneno para matar barata. famosa, Quem não né? lembra, né, daquele veneno para matar barata, né? Em casa, formigas, baratas, todo mundo lembra. Bom, o Roger, para a gente falar sobre o setor rural, que é o que nos interessa, né? Qual é a participação da empresa, né, no setor rural? Quais áreas ela atua? Agricultura e pecuária? Ela atua na agricultura, na pecuária, na área também de saúde ambiental, seja controle de pragas, proteção pós-colheita, né? Então, proteção de grãos também, silos e armazenados, essa é a área principal. E recentemente houve a aquisição da Monsanto, né? Então, a Bayer... E era a maior indústria do planeta na questão de produção a Monsanto, né? De defensivos agrícolas, né? Na área de químicos, ela sempre foi muito forte dentro da Bayer. A fortaleza grande da Monsanto, a área de biotecnologia. Hoje é um braço da empresa, né? Da Bayer. Então, hoje ela é uma empresa que acabou de ser adquirida e ela está iniciando o seu processo de fusão agora. Então, global, né? Não no Brasil. Globalmente. Foi uma transação que demorou 2 anos praticamente para ser aprovado pelos órgãos reguladores a nível mundial e foi aprovado agora em agosto desse ano. Então, recentemente começaram as atividades de integração, que a gente fala. Lógico que é um processo bastante lento, né? São 2 empresas bastante grandes, mas eu acho que isso vai ajudar muito também nisso que você falou, de como que as empresas podem ajudar na sustentabilidade. O poder de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa unificada é muito grande, né? A gente está falando em mais de 1,5 bilhão de euros de cada lado, praticamente, investidos em pesquisas anualmente. Então, a hora que você junta esses investimentos na área de pesquisa e você otimiza essa área de pesquisa para que realmente elas possam pegar as fortalezas de cada lado para ampliar o poder de desenvolvimento dessas empresas, a gente pode trazer muitas soluções novas para o agronegócio, muitas soluções que vão trazer enormes benefícios para o agricultor. Entendo. Bom, no entendimento da empresa, da Bayer, isso deve ser um propósito ou uma disposição voluntária ou uma obrigação da indústria em transmitir essas informações, essas pesquisas, ou seja, conectar as pessoas e contribuir para o futuro do planeta e também da agricultura, já que dependemos da produção de alimentos. Isso seria voluntário por parte da empresa, um propósito ou uma obrigatoriedade? Eu acho que hoje já é uma obrigatoriedade, porque as empresas que não pensarem dessa maneira, elas dificilmente vão conseguir ser sustentáveis também no mercado. Você tem que estar... É uma cobrança muito grande por parte do mercado. Existe uma cobrança gigantesca, né, por parte de todo o mercado e toda a opinião pública, né? Então, essa responsabilidade que uma empresa desse tamanho tem que ter, ela tem que levar tudo muito bem considerado, muito bem analisado. Quando se lança um produto, você tem que ter certeza que aquele produto foi testado nas diferentes condições, que ele é seguro para as pessoas, que é seguro para o ambiente, que ele vai ser eficaz realmente naquilo que está sendo proposto, que está sendo lançado. Então, tem toda essa responsabilidade por trás e por isso que a gente fala, né? Uma empresa que não quer botar em risco uma marca de 150 anos. Ou seja, então a empresa é alinhada nesse propósito, então? Totalmente alinhada e muito preocupada em realmente fazer a coisa de uma maneira sustentável. Bacana. Bom, então, especificamente sobre agricultura e pecuária, uma vez que o Mato Grosso do Sul, a principal base econômica do estado é o setor agropecuário. Quais ações especificamente a Bayer tem promovido para efetivar essas ações sustentáveis?
Aqui no estado, isso. Aqui no estado a gente até tem alguns exemplos aí, né, que passam. A gente tem uma rede, que é a rede AgroService, é uma rede do Brasil todo, mas aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem alguns exemplos de serviços que são muito bem utilizados aí dentro dessa rede. Essa rede conecta diferentes prestadores de serviços com os agricultores, então os agricultores fazem parte dessa rede, cada um pode entrar lá, existe um programa de fidelidade, foi o primeiro programa de fidelidade do agro, que é o programa da rede AgroService da Bayer também, na qual o agricultor ele se cadastra e pontua também à medida que ele vai adquirindo os produtos, e esses pontos que ele faz ele pode utilizar nos mais variados serviços, né? Inclusive tem um serviço que hoje já está expandido nacionalmente e que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, que é a Patrulha Percevejo. É um serviço de monitoramento de pragas, né? Bastante focado em percevejo, aonde uma empresa prestadora de serviço faz o monitoramento da lavoura desse agricultor e indica para ele qual o momento ideal para ele entrar com um controle desse tipo de praga, né? Isso otimiza muito, né? Porque o produtor ele já tem inúmeras preocupações, então é uma preocupação a menos, o potencial de prejuízo do percevejo é gigantesco, então se você perder o momento correto de controle dessa aplicação, você vai ter um prejuízo muito grande. E a partir do momento que se contrata um serviço de monitoramento como esse, você tem a segurança de que você vai entrar com o controle no momento certo, né? E a gente tem aí estudos comparando fazendas que foram monitoradas e áreas que não foram monitoradas, aí com resultados de 2 a 4 sacas até a mais de soja por hectare, ou seja, um serviço que se paga facilmente, aumentando a produtividade dentro da mesma área que já é cultivada. Falando sobre essa questão ambiental, o monitoramento é importante, porque evita o uso excessivo de defensivos. Exatamente. Quando você faz um controle mais sistêmico. Exatamente. Uma vez que os percevejos, em especial o marrom, né, ataca o desenvolvimento da soja, ataca as vagens, trazendo um prejuízo produtivo, né? E o Mato Grosso do Sul está falando nessa safra agora de soja, aumentar em 5% a área plantada e produzir cerca de 10 milhões e 100 mil toneladas. Ou seja, para isso, para efetivar ou para ratificar essa produtividade, tem que haver o controle técnico na planta, ou seja, o produtor tem que estar alinhado a essa questão agronômica, né? Exatamente, né? O potencial de você produzir a mesma quantidade com uma área menor ou produzir mais dentro da mesma área passa exatamente pela preocupação em cima desses critérios. Produzir mais sem desmatar, não precisa. Exatamente. Aumenta a produtividade diária e não aumentando a área para o plantio. Exatamente. Você está com a mesma área aumentando a produtividade. E não só pragas, como isso vale também para doenças, para ervas daninhas, né? Todas as outras ações que podem prejudicar a produtividade dentro de uma área, né? Com certeza. Bom, recente aqui em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, cerca de 80 quilômetros da divisa do Mato Grosso do Sul, foi identificado o primeiro foco de ferrugem asiática no estado do Paraná, nessa safra. Eu acredito que foi a primeira do Brasil, uma vez que não há relatos de outros estados, mas o Paraná agora teve. Ou seja, é necessário haver um controle para que não haja uma perda de produtividade. Exatamente. A ferrugem asiática é uma doença aí com altíssimo poder também de diminuição da produtividade. Então, ela deve ser monitorada muito de perto. A gente teve uma antecipação do primeiro caso já detectado de ferrugem asiática, né? A nível Brasil, foi esse primeiro caso no Paraná. Ele aconteceu mais ou menos 15 dias antes do que no ano passado, o primeiro foco. Lógico que isso tem um pouco a ver com a antecipação do plantio e chuvas, né? Então, mais ou menos com a mesma idade ali, mas a forma como veio e a questão climática desse ano está muito favorável ao desenvolvimento de praga e doença. Então, isso tem que aumentar o alerta do agricultor para esse tipo de coisa. Monitorar e estar presente na lavoura para ver o momento ideal de entrar controlando esse tipo de situação para que ele não perca a produtividade. Realmente ser agricultor não é fácil, né? É o clima, são as pragas, são as doenças, é o mercado, o produtor tem que estar bem alinhado com todas as informações. E a informação, a pesquisa é muito importante nesse momento, onde o Brasil, né, caminha para ser um grande player na produção de grãos. Em especial o mercado chinês se abrindo aí por conta desse imbróglio com os Estados Unidos e China e o Brasil abre-se uma grande oportunidade para o país. Mas para isso tem que estar alinhado indústria, as corporações e também o setor produtivo juntamente com o governo. Eu acho que esse é o intuito exatamente, da gente trabalhar de maneira colaborativa, né?
tanto a indústria, quanto o agricultor, quanto o governo, para que a gente possa realmente alavancar os níveis de produtividade da agricultura brasileira. Legal, bacana. Você veio a Campo Grande para... A gente tem um evento na FamaSul hoje e aí a gente... Sobre comunicação, inclusive, Exato. Né? Comunicação rural. Bacana. Bom, o Roger Vandervini, diretor de negócios da Bayer, responsável pelas atividades da empresa na região Centro-Sul, que engloba os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, e eles têm um programa chamado Patrulha Percevejo, que foi desenvolvido inicialmente aqui no Mato Grosso do Sul e vai avançando por todo o Brasil, de modo que faz o controle sistêmico de pragas que trazem prejuízo na produtividade. Otávio, tá aí então, essa entrevista, né, falando sobre pesquisa, tecnologia e produtividade, Otávio. Obrigado, Éder. Volte mais vezes à CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Leroy Merlin. A casa da sua casa.